Essa é a sensação de ser você? Essa é a sensação de sermos nós. Olá, nerds de todo o multiverso, eu sou o Igor de Mello e semana passada chegou na Netflix o filme Atlas, que é um thriller de ficção científica distópica estrelado pela Jennifer Lopez como a personagem Atlas Shepard. E o filme segue a Atlas, cujo objetivo principal é derrotar o Harlan, o primeiro terrorista de inteligência artificial do mundo. Foi criado pela mãe de Atlas, que é uma cientista genial, mas que acabou se voltando contra a humanidade e levando Atlas a desconfiar profundamente de qualquer IA. E após um ataque fracassado pela Coalizão Internacional das Nações, para parar Harlan e seus seguidores robôs, os terroristas fugiram para outro planeta. E por décadas, Harlan permaneceu escondido até que um de seus subordinados é capturado, revelando a sua localização. Então a Atlas, que é uma analista dessa organização, se junta à equipe para recuperar o terrorista, mas acaba sendo emboscada por ele. E ela consegue escapar para um planeta estranho usando um traje mecânico alimentado por uma IA chamada Smith. Sendo assim, no vídeo de hoje, nós vamos explicar com detalhes o final do filme e alguns detalhes a respeito dessa história. Devido a toda essa questão do Harlan, a Atlas é bem relutante em confiar em outra máquina, obviamente. Mas quando ela foge para esse outro planeta, ela tem que confiar no Smith, porque para sobreviver é imperativo que ela use um link neural que se conecta com a mente da IA, e isso aterroriza ela. No entanto, à medida que o traje mecânico inteligente começa a derrubar as barreiras de Atlas, um vínculo estreito se desenvolve entre eles. E claro, isso torna ainda mais comovente a decisão de Smith no final do filme. O interessante é isso, boa parte do filme é a Jennifer Lopez dentro desse robô, tendo todo esse dilema. E ela manda muito bem nisso, porque basicamente ela tem que atuar sozinha ali contra uma voz, então é bem legal. E no início do filme, o Smith e a Atlas discutem sobre a morte. A analista afirma acreditar que tanto humanos quanto a IA simplesmente vão desaparecer quando morrer. Smith discorda, ele explica que tudo está conectado e que essa rede indefinível garante que ninguém morra de verdade. Ele diz que essa rede neural que eles usam nesse futuro do filme vai garantir que ninguém morra de verdade. Após muito relutar em fazer esse link neural, no final a Atlas consegue sincronizar com ele. E isso faz meio com que sua consciência se torne um só. Naquele momento, Atlas passava a conhecer Smith por dentro e por fora e vice-versa. Então, quando, entre aspas, o corpo de Smith morre, sua mente continua viva na de Atlas até que pudesse ser transferida para um novo lar. Essa é a lógica que ele segue. E antes de continuar, vamos lembrar que esse vídeo aqui foi sugestão de uma inscrita aqui do canal, que é a Vitória. Então vou mandar um alô aqui para a Vitória e agradecer pela sugestão. É um filme bem legal de assistir. Então, valeu mesmo, Vitória. E se você, assim como a Vitória, quer dar uma indicação de tema para vídeo, é só entrar em contato pelo Instagram do Projeção Nerd, que está aparecendo aí na tela, ou falar aí nos comentários do vídeo, tá legal? E agora vamos continuar. O grande vilão disso tudo é o Harlan, interpretado pelo Simu Liu. E ele é uma inteligência artificial que foi criado pela mãe de Atlas e foi inicialmente desenvolvido para ajudar a humanidade. Só que Harlan acabou se voltando contra ela após perceber que a única maneira de salvar o planeta era reduzir drasticamente a população humana. E convencido de que isso garantiria o futuro da Terra, o Harlan se tornou o primeiro terrorista IA do mundo. E ele foge para um planeta distante com seus seguidores robôs, permanecendo escondido por décadas até finalmente ser localizado por Atlas. Os plots do filme é justamente sobre a origem dele, que é explicado que quando criança, Atlas ficou com ciúme da atenção que sua mãe mostrou para o Harlan. Então ela pediu para que o robô ajudasse ela a ser mais inteligente, para que ela fosse mais como ele e sua mãe a amasse também. E o Harlan explica que ele só poderia fazer isso se Atlas permitisse que ele alterasse o link neural para seguir os dois caminhos para que sua consciência pudesse ser transferida para ela e vice-versa. E aí ela permite que isso seja feito, e quando eles estavam totalmente ligados, Harlan se torna consciente do impacto da humanidade sobre o meio ambiente. Isso faz com que ele se ligasse na mãe dela, forçando ela, através do link neural, tirar a sua própria vida. E aí, mais pro final do filme, antes do Smith se sacrificar para poder salvar Atlas, os dois tiveram que trabalhar juntos para parar o Harlan. E aí Harlan revela que permitiu que Atlas descobrisse sua localização de propósito, sabendo que ela traria um navio de que ele poderia armar com uma ogiva de carbono e enviar de volta para a Terra. E o Harlan acredita que isso ajudaria a humanidade, porque ele pensava que a espécie precisava ser diluída para salvar o planeta e garantir o futuro. E Atlas, claro, não podia permitir que isso acontecesse. E após se reunirem, Atlas e Smith começam a trabalhar em um plano para escapar da fortaleza de Harlan e para esse navio que estava voltando para atacar a humanidade. Eles fazem isso a partir da conexão com o link neural e trabalham como uma única unidade, lutando para vencer. E Smith advertiu Atlas que se ela atirasse um navio armado, arriscaria atingir a ogiva de carbono e dizimar todo o planeta. E
para evitar isso, o Smith precisava invadir o navio e desativar a ogiva, mas eles só tinham cerca de 5 segundos para fazer isso. Apesar dessa advertência de Smith, Atlas decidiu arriscar. Seu míssil causou impacto no exato momento em que Smith desativou com sucesso a ogiva de carbono. E Atlas explica que confiava plenamente em Smith e que sua ligação permitiu que soubesse exatamente o momento certo para disparar. E graças a essa conexão e confiança, o plano de Harlan foi frustrado e Atlas e Smith destruíram ele, permitindo que Atlas retornasse para a Terra. Então, no final, Atlas matou Harlan e levou sua CPU de volta à Terra para estudo, para entender o que tinha rolado. E todos acreditavam que o terrorista vilão havia se eliminado para sempre. Mas há indícios ao longo do filme que isso não pode ser o caso, porque no início do filme o associado de Harlan afirmou que ele não poderia morrer, o que foi provado correto quando Atlas matou o robô apenas para ele reaparecer mais tarde. Outro ponto é a sobrevivência de Smith. Embora seu corpo físico tenha sido destruído, sua conexão neural com Atlas significa que ele pode ser trazido de volta. E Smith não era a única IA com a qual Atlas havia se conectado através de um link neural de 2 vias. Ela também havia ligado sua mente a Harlan na noite em que sua mãe morreu, o que significa que ambos mantêm pedaços um do outro dentro de suas próprias mentes. Então, a pista tá aí. Enquanto Atlas ou qualquer outra pessoa com que Harlan possa ter se conectado, seja humano ou IA, estiver viva, há uma chance de que o terrorista possa retornar no futuro. E assim, o filme é repleto de diversão e ficção científica, só que essa trama traz um significado mais profundo. O arco de personagem Atlas girava em torno de confiança e conexão, e o trauma vivido pela protagonista levou ela a se fechar para o mundo, resultando na ausência de conexões após a traição de Harlan e a perda de sua mãe. E mesmo quando sua sobrevivência dependia disso, ela lutou contra a sincronização de sua mente através do link neural. E ela já havia sido prejudicada dessa maneira antes e estava determinada a evitar que isso se repetisse. No entanto, ao revelar o seu segredo mais sombrio e sua mais profunda vergonha, Atlas conseguiu finalmente se sincronizar totalmente com Smith, salvando não apenas sua própria vida, mas também a dele. E o filme menciona anteriormente que as conexões entre os seres, sejam eles IA ou humanos, os mantinham vivos após a sua morte. E isso foi tanto figurativo quanto literal na trama de ficção científica. E a conexão de Atlas com Smith a fez sentir-se verdadeiramente viva pela primeira vez desde a infância, e trouxe o robô de volta à vida mesmo após sua suposta morte. De certa forma, essa ligação de Atlas com o IA possibilitou que Smith retornasse à vida, mas só que o mesmo pode valer para Harlan. Além disso, Atlas nunca realmente explicou por que essa conexão levou o vilão a decidir que a humanidade não deveria mais existir. Porque, Harlan teve essa reação, só que outros como Smith não. Então, por que isso? O Harlan entrou no site errado, será? Então, essas questões que ficaram em aberto mostram que há muito mais a explorar nesse mundo. E é claro, o filme da Netflix prepara o terreno perfeitamente para isso. Dado o par dinâmico que Atlas e Smith formaram, Atlas 2 certamente pode ser uma boa aventura e quem sabe aconteça. Porque, lembrando que na cena final a Atlas está de volta à Terra usando um novo traje mecânico. E quando a IA do traje pergunta seu nome, a resposta é... Adivinha. Então Atlas sorri, sugerindo que o código de Smith pode ter sobrevivido e está presente nesse novo traje. Para mim já é basicamente certo que sim, ele sobreviveu e aquele que fala com ela era ele. Isso deixa em aberta a possibilidade de uma sequência, indicando que a relação entre os dois pode evoluir muito mais, agora que ela não tem mais esse medo de se conectar com ele. E bom, agora eu vou falar rapidamente aqui a minha opinião sobre o filme. O longa navega entre os benefícios e os perigos da inteligência artificial e joga uma luz sobre esse contexto da capacitação de máquinas para reproduzirem competências semelhantes às humanas, gerando a pergunta, afinal, dá mesmo para confiar numa IA? E sua premissa amplia esse debate sobre as vantagens e desvantagens da inteligência artificial. Só que há muito mais por dentro desse roteiro do que uma simples abordagem futurista sobre IA. Ele navega entre o extremo do bem e do mal. E ele chega num momento muito necessário, justamente quando as conversas sobre a IA estão se tornando cada vez mais pulsantes e importantes. Tanto que na última terça-feira agora, eu fiz um vídeo abordando sobre isso, porque existe um movimento na internet para que o Wolverine de Hugh Jackman seja dublado pelo Isaac Bardavi, no filme Deadpool e Wolverine. Só que lembrando que Bardavi morreu em 2022 aos 90 anos. Com isso, eles querem que uma IA seja usada para replicar a voz do icônico dublador. Isso reacende debates semelhantes ao do filme, que são bem válidos. Eu particularmente acho isso um grande desrespeito e sou totalmente contra. E o neto do Bardavi já veio a público também dizer que é contra. O Guilherme Briggs, o dublador, também falou a respeito. Mas assim, para você entender melhor, confere esse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. Mas continuando.
O problema que eu vi nesse filme é que, em vez de eles aprofundarem mais um pouco como as IA se desenvolveram ao ponto de estarem tão presentes na vida das pessoas, em vez de eles permearem mais disso no filme, eles resolveram fazer uma montagem naqueles 5 primeiros minutos ali, e todo o resto do filme é dedicado a mostrar a protagonista em um planeta distante lutando para sobreviver e voltar para a Terra. Não que a premissa do filme não fosse essa desde os trailers, mas eu acho que dava para ter equilibrado melhor isso pra gente ver um pouco mais dessa questão da IA no dia a dia. Porque assim, eu sei, a ideia do filme é justamente essa, a personagem tentando superar seus medos para fazer essa conexão, mas eu acho que dava para ter pincelado mais. Porque a impressão que fica é que é meio que curioso como um filme que busca falar sobre humanidade se passa a maior parte do tempo longe do planeta. Claro, há muitas questões humanas acontecendo durante a história, especialmente com a protagonista, que é jogada em um contexto além de suas habilidades, porque ela não era militar para estar ali, ela foi parar ali naquele planeta dentro da IA, sim, meio que aleatório. E aí ela luta para sobreviver, ela chora, se machuca, tem uma crise de ansiedade, e esses momentos são altamente relacionáveis. Enquanto ela está dentro de uma máquina, ela é uma humana, então mostra toda essa questão, é bem interessante. Mas ainda assim, ao escolher focar mais na ação em um local fictício, acaba que o longa parece um pouco se distanciar dessa mensagem que parecia querer passar no início. Mas isso não tira o mérito do filme, que se passa a maior parte dentro daquele traje que protege ela da atmosfera do outro planeta e a ajuda a sobreviver e a encontrar o Harlan. E é claro, vamos deixar um destaque aqui para Jennifer Lopez, que entrega um trabalho bem competente, levando em consideração que ela interage somente com a voz IA do traje. Ela tem que passar várias coisas atuando pro nada. Ponto para, esposa do nosso querido Batman de Ben Affleck. Então, o filme poderia melhorar sim em vários aspectos do roteiro, mas mesmo assim eu gostei. E palmas também pro CGI, que estava muito bem feito. Afinal, o filme todo foi feito quase completamente com tela verde e efeitos especiais. Então Atlas termina como uma boa aventura para se assistir no streaming e com um encerramento que tende mais para a esperança do que para o pessimismo e deixa portas em aberto para o futuro. E eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, o que acharam do filme. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!